O Estúdio 7.0 conversou com o vereador Manuel Gomes Lima, o Manelindo Juvenil. Ele, que tem 53 anos, é empresário e está em seu primeiro mandato em Vargem Grande, eleito em 2020 pelo DEM com 455 votos. O ponto de vista, o posicionamento e a opinião do parlamentar você vê agora. O caminho mais fácil era eu ter dinheiro no bolso e sair comprando voto. Eu teria saído em primeiro lugar sem a menor dúvida. Mas aí eu não ia ter nenhum compromisso com o povo. Então eu procurei seguir o caminho estreito. Saí falando dos meus propósitos, dizendo ao povo o que eu ia fazer como vereador se eleito eu fosse. E chegou aquele momento que eu pensei, eu não vou eleito, porque percorrendo todo o município, ninguém queria saber das minhas propostas, ninguém queria saber das minhas ideias, né? O pessoal queria saber era de cimento, era de tijolo, era de manilha, era de dinheiro em espécie, era pneu de moto, essas coisas. Estou tendo dificuldade em relação a essa pandemia, mas estou trabalhando. Eu sou representante não somente dos 455 que votaram em mim, mas eu sou representante do povo. Visitei todos os povoados do município de Vargem Grande, visitei todos, e eu tive uma grande tristeza. Não encontrei estrada. E alguns povoados eu não consegui ir, porque estava totalmente isolado. A minha moto não conseguiu passar. Na verdade, eu me sinto independente. Então, a minha ligação está mais com o povo do que com o grupo político. O prefeito, até o momento, ele nunca me chamou para uma conversa, para me falar sobre nada, até em relação àquelas coisas que eu já reclamei, por exemplo, a questão da água, que agora ele diz que é da competência do Estado, mas no período da campanha não era, e em relação ao rodoviário, em relação a várias obras que eu tenho reclamado, ele nunca me chamou para falar nada sobre isso. Então, eu tenho certa dificuldade a fazer com que o prefeito termine as obras que ele começou há bastante tempo. As estradas do município, tudo isolado, aquilo requer urgência. Então, eu estou tendo uma certa dificuldade, mas eu tenho certeza que ele vai fazer. Ou faz, ou fica doido. Nós não temos conversado sobre política. O nosso relacionamento é só familiar. Vocês não tratam de política? Não, não. Mesmo os dois agora sendo políticos também? Não, nós não tratamos de política, nós não conversamos política. A nossa relação realmente só é familiar. Nós não tratamos de política. Em relação à saúde do nosso município, está péssima. Eu não sei realmente a quantidade de dinheiro que o governo federal mandou para o nosso município, mas um vídeo que eu vi do nosso prefeito, ele dizendo que o governo federal não mandou recurso para o município. Eu lamento dizer que isso não é verdade. O governo federal mandou recurso para todos os municípios. Tive uma eleitora que teve problema nas pernas, ela ficou fraca, não pôde caminhar, foi para o hospital, e de lá ela precisava fazer um exame lá em São Luís, e o hospital só tinha uma ambulância, e essa estava fazendo viagem para São Luís, levando pessoas doentes de coronavírus para São Luís. Tive que recorrer ao município de Nino Rodrigues para mandar a ambulância para levar ela para Chapadinha para fazer esse exame. Só tinha uma ambulância para atender 60 mil habitantes. Então, a saúde de Vargem Grande está indo de mal a pior. Em relação a botar uma advogada lá na pasta da saúde, o fato dela ser advogada e ir para a saúde, isso para mim não significa muito. O que significa é a capacidade da pessoa trabalhar, que é o que ela não está tendo. A saúde de Vargem Grande não está indo bem. Agora resta saber se é realmente a secretária de saúde ou se é o prefeito. Porque muitas vezes a secretária ela não tem autonomia de nada, está lá só para assinar papel. E o que deveríamos fazer era uma CPI para investigar o dinheiro que o governo federal mandou para Vargem Grande. Porque quando o prefeito diz que não recebeu dinheiro federal para a Covid no Maranhão, e a gente sabe que ele recebeu, então a Câmara Municipal deveria fazer uma CPI para investigar para onde foi esse dinheiro. Agora, na Câmara, nós temos que distinguir duas funções, a função do parlamentar e a função do parlamento. O parlamentar, ele faz a obrigação dele como parlamentar, mas aí entra o parlamento. O que é o parlamento? É a maioria.
A maioria não quer saber de CPI. A maioria não quer investigar o prefeito. E aí fica um parlamento fraco. Um está lá em São Luís, outro está lá em Chapadinha, outro está lá em Vargem Grande, outro está lá no interior. Então, essa sessão remota, ela restringe muito o nosso trabalho, porque bom mesmo é presencial e ser transmitido para que o povo saiba o que está acontecendo dentro do município. Afinal, foi o povo que botou nós lá. Sem estrada, o povo vargem-grandense não tem como produzir. A escola não tem como funcionar. O povo não tem como ficar nas suas residências porque não tem como sair. Então, a ausência total do poder público na zona rural, isso me impressiona. Qual seria a sua nota hoje? 0, sem dúvida. 0. As obras que eram para ser iniciadas não foram, e as que foram iniciadas ainda não terminou. É 0. A ação social não fez nada ainda que me impressionasse. Então, nota 0 também. Eu vou dar 2 para o hospital, porque ainda consulta, ainda dá um remédio para dor. Eu vi um professor dando aula online, né? Online. Esse professor tinha 30 alunos, somente 8 assistiam essas aulas online. Eu perguntei para ele, e desses 8, quantos aprendem? Ele disse, nenhum. Cheguei lá no interior, num povoado, tinha uma moça lá recebendo aula online. Eu digo, qual das matérias que você gosta? Que você já aprendeu alguma coisa? Ela disse, nenhuma. Então, aulas remotas não funcionam. Se as presenciais, os alunos já aprendem muito pouco, imagine remoto. Para mim, a nota é 0. E quero mandar um recado para ele, que esses 4 anos, ele se prepare para trabalhar por Vargem Grande. Ou ele trabalha, ou ele vai ficar doido, porque eu vou ficar um carrapato no pé dele.